Muitas vezes Deus permite algumas montanhas no nosso caminho para que possamos desenvolver a nossa fé, né? Para podermos confiar nele. E se isso acontecer, aparecer algumas montanhas, alguns desertos na sua vida, algumas águas amargas, continue confiando no Senhor. Nós precisamos de confiar nele cada dia. Quando nós olhamos o livro sagrado inspirado por Deus, sua Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos perceber que a palavra de Deus ela é composta de histórias, poesias, poemas, cartas, profecias, evangelhos, promessas, juízos, mandamentos, princípios éticos e morais. E o que nós precisamos é de que, como temos este livro como regra, a única regra de fé e prática para o cristão, o que você acha, meu querido amigo, irmão, como você vê a questão de obedecer esses princípios ou não obedecer? Obedecer é fé. Desobedecer a estes princípios é falta de fé. Vou começar aqui dando um exemplo. Vamos começar dando um exemplo. Por exemplo, a Bíblia diz que há um só Senhor Deus. E aí a gente fica meio duvidoso. Não existe outro Deus além do nosso Deus Criador? Isso é falta de fé ou não? Outra questão, outro exemplo. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas aí eu fico pensando, não, a palavra de Deus não tem total confiança, então eu não preciso de me apegar muito à palavra de Deus. Isto é fé, desconfiando um pouco, ou não apegando totalmente à Bíblia, ou isto é falta de fé? O que você acha? A Bíblia tem muitos princípios, dezenas de princípios, 10 mandamentos e dezenas de princípios. Esses princípios são emanados da mente de Deus. Esses mandamentos são emanados da mente de Deus. E quando eu obedeço ou desobedeço estes princípios, mandamentos, estatutos e juízos, eu exerço fé ou deixo de exercer fé? Alguns detalhezinhos eu posso pensar, não, isso não tem problema, não é falta de fé, não é mesmo? Então, quando nós olhamos o contexto bíblico, a desobediência, meus queridos e amados ouvintes, a desobediência a qualquer um dos 10 mandamentos de Deus, dos seus estatutos, seus princípios, das suas instruções, a desobediência a qualquer uma destas é falta de fé. Olhe bem o contexto bíblico que você vai entender isso. Isto porque, na lógica bíblica, obedecer aos mandamentos, aos princípios da palavra de Deus, os estatutos da palavra de Deus, não é uma questão de moral ou uma questão de regras externas, mas é uma questão de confiança no caráter de Deus. Quando alguém quebra estes mandamentos, estatutos, estes princípios, no fundo, ele está dizendo: eu não confio que a forma de Deus é melhor. Eu não confio. Vamos dando aqui exemplos. A Bíblia diz que a bebida forte é alvoroçadora. Quem nela erra não é sábio. Mas aí eu penso com a minha sabedoria, né? E digo, não,
Isso aqui Deus escreveu, ou Ele mandou escrever lá para os antigos. A bebida forte não tem problema nenhum. Um golinho de bebida, um golinho de cachaça daqui, dali, etc, etc. Um cigarrinho, isso não tem problema nenhum. O que entra pela boca não contamina o homem. Repito então, quando eu olho para os princípios da palavra de Deus, ela é uma questão de confiança no caráter de Deus. É confiar que a forma de Deus é melhor. E quando eu confio que a forma de Deus é melhor, isto é exercer fé. Quando nós falamos em relação aos 10 mandamentos, lá começa dizendo bem assim, se você abrir a Bíblia em Êxodo 20, verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, eu fui que tirei vocês da terra do Egito, eu que tirei vocês da casa da servidão, eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, antes mesmo de Deus dar as ordens, ele lembra quem ele é. Ele lembra o que ele fez. E aí a obediência surge na confiança a minha confiança em alguém que é. Que eu sei que ele é. Eu sei o que ele fez e faz. Por isso eu confio. Isto é confiança. Primeiro Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus. Então está dizendo, meu querido, eu sou. Então é para mim você saber quem ele é. Segundo, ele diz, olha, eu fiz isto por você. Em segundo plano, então, entendermos que o que Deus faz por nós. E se eu e você confiamos em Deus, não há motivo para desobedecê-lo. Ou há motivo para desobedecê-lo? Quando eu leio o livro de Hebreus 3, versos 18 e 19, eu vou ler com você. A minha Bíblia diz assim, Hebreus 3, 18 e 19. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. E o verso 19 diz, vemos, pois, que não puderam entrar, nesse caso, no descanso, por causa da incredulidade. Não entrarão no meu descanso porque foram desobedientes, ou não, porque foram desobedientes. Não entraram. E aí o verso 19 diz que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui, Hebreus 3, verso 18 e 19, ele está ligando desobediência com incredulidade. Ou seja, quem não confia em Deus no deserto da sua vida, nas montanhas da sua vida, nas fogueiras da vida, quem não confia em Deus quebra um dos seus princípios, fé. E aí, Paulo, ele declara muito bem que tudo que não provém de fé é pecado. Muito bem. Então, eu desobedeço. É incredulidade. Incredulidade é falta de fé. Incredulidade é não crer. A palavra incredulidade é deixar de crer. Perceba. Então, o autor de Hebreus está dizendo que desobediência, eu desobedeço. Quer dizer, eu não estou crendo. Tudo que não provém de fé é pecado. E aí, ou seja, a raiz do pecado, inclusive quebrar os princípios da palavra de Deus, está na ausência de fé. É por isso, meus queridos, que o mundo sofre por ausência de fé. Somos propensos a todo momento quebrar os princípios de Deus, desobedecer os princípios de Deus, não confiar nos princípios de Deus. E o pior de tudo, que o livro de Tiago, ele vai dizer que quem desobedece um dos mandamentos se torna culpado de todos. Porque todos os mandamentos,
Todos esses princípios da palavra de Deus vêm do mesmo legislador. Não foi homem, não foi Moisés, não foram os profetas. Não, foi o legislador, Deus, Criador dos céus e da terra, que expôs, escrevendo em tábuas de pedra, expôs pelo poder do Espírito Santo aos profetas, e eles escreveram na sua palavra. E quando nós recusamos, desobedecemos, estamos dizendo: eu não confio naquele que deu estes princípios. Incredulidade. Desconfiança é incredulidade. Vamos dar alguns exemplos bastante práticos nesta manhã. Vamos? Você está pronto para ouvir? Falando nos mandamentos de Deus. Vamos falar dos mandamentos aqui. Quando a Bíblia diz, você crê nos mandamentos de Deus? Ah, Daniel, mas o mandamento, ele não é lá para o povo antigo. Opa, começou a incredulidade. Vamos ver então. Quando a Bíblia diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Você crê? Você crê neste mandamento? Há um Deus só. Há um só Deus Pai. Não é isso? A Bíblia é muito clara em dizer que há um só Deus. E nós cremos nesse Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há um só Deus. Correto? Você crê assim? Confiança em Deus, porque Ele é o nosso único Senhor. Ele é o nosso único provedor. Reconhecimento de que Ele é digno de adoração e dependência. Isto é agir pela fé. Esse é o aspecto da fé exigida. Confiar que Ele é único. Esse é o primeiro mandamento, meu irmão. E você, todo cristão, crê assim, não é? Todo cristão crê assim. Ele é digno, único digno de adoração. Único digno de ser reconhecido. Único digno de ser exaltado, adorado, louvado. Você crê nisso, não é mesmo? E a falta de fé nesse quesito? Buscar segurança, buscar sentido ou salvação em outros deuses. Outros deuses, ídolos materiais, pessoas, poder. Buscar adoração em imagens, em Buda, em Maomé, nos ismos, budismo, astrologismo, tem tanto ismo, né? Por exemplo, na Índia, na China e outros países, tem centenas e centenas de deuses, não é mesmo? Mas os cristãos não. Crê que há um único Deus. Então, fé é você confiar, crer, aceitar, buscar esse Deus, buscá-lo para tê-lo no seu coração, na sua vida. Isso é fé. A falta de fé é quando você busca confiança, salvação, um porto seguro em outros deuses. Aí é falta de fé. Vamos ver o segundo mandamento. Não faça para você imagem de escultura. Não faça, diz Êxodo 24:6. Não adore imagem de escultura. Então, crer que Deus é espírito. Crer que Deus é um Deus pessoal. Um Deus que não pode ser representado ou limitado por imagens. Um Deus que pode ser a imagem mais bela, do mais fino material, do mais puro ouro. Ela não vai refletir o Deus verdadeiro. Está entendendo? Então, confiar em Deus é entender que eu me relaciono com Ele pessoalmente, não através de uma imagem, não através de um ídolo, não através de um outro. Por isso a Bíblia diz, não faça imagem. Eu quero um relacionamento direto com você.
Não busque a minha presença por uma imagem. Isso é falta de fé. Não busque a mim por um outro ser que já morreu, um outro santo que já morreu. Tem vários santos, muitos santos. Não. Eu quero que você busque a mim pessoalmente, eu e você. Né? Por isso, Paulo, ele diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Vinde a mim, Jesus está dizendo. Por isso, falta de fé é quando você busca a Deus por intermediários. Está entendendo, meu querido ouvinte? Com muito amor, a palavra de Deus diz isto. Representar a Deus, então, por imagem, demonstra desconfiança de que Ele se revela a mim e a você suficientemente através do seu Espírito Santo. Deus se revela a mim e a você através do seu Espírito Santo. E quando eu busco, então, adorar a Deus, ir a Deus através de imagens ou de outros deuses, de outra forma, é falta de fé. Percebe como é interessante a gente ouvir bem a palavra de Deus? Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso significa o quê? Reverência, fé. Aqui é reverência, é confiança no caráter de Deus, usando o nome dele com temor e tremor, usando o nome dele de forma verdadeira. Crer que o nome dele representa a sua suprema autoridade. Isso é fé, crer que o nome dele representa a suprema autoridade. Então você não fica usando o nome de Deus de forma aleatória, por brincadeira, em piadas, em músicas profanas, não. Quando você assim faz, usar o nome de Deus de forma leviana revela que você não confia na santidade do nome de Deus. Confiança. Não toma o nome de Deus em vão, porque o nome dele representa o caráter dele. O nome dele representa temor, representa verdade, amor, confiança total, representa a sua presença e autoridade. Quando eu uso o nome de Deus de forma leviana, significa que eu não confio. Isso é falta de fé. Isso é desconfiança. Falta de confiança na santidade, falta de fé na santidade, na autoridade desse nome. Por isso a Bíblia diz, não tome o nome de Deus em vão. Então perceba que os mandamentos, há uma forma de você exercer fé em Deus confiando nos mandamentos ou deixar de exercer fé em Deus desconfiando, descumprindo estes mandamentos. E o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que significa isso, meus queridos? Confiar que Deus cuida de nós, que Deus sustenta as nossas necessidades, mesmo quando paramos 24 horas, ou seja, um dia, para adorá-lo. Isso é confiança, isso é fé. Perceba, confiar que Deus cuida de nós, que Deus nos sustenta, que Ele supre as nossas necessidades, mesmo quando paramos os labores diários para adorá-lo por 24 horas, um dia. Fé no descanso que Ele provê, fé no descanso tanto físico quanto espiritual, provido por Deus, eu confio. Então eu vou, nesse dia, parar, descansar, confiando na promessa de Deus. E Ele não vai me deixar faltar nada, mesmo eu parando um dia. Sabe o que é falta de fé? Quebrar este mandamento é o mesmo que não confiar, que Ele é suficiente para prover tudo o que eu preciso. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então coloque Deus em primeiro lugar, descanse nele, mas descanse no dia que Ele estabeleceu também.
Aí você diz, Daniel, mas o sábado foi abolido, o sábado não serve mais, o sábado ficou lá no... Isso é falta de fé, meus queridos. Daniel, mas você não pode falar assim. Olha, reclame com Deus então, meu irmão. Reclame com Deus, meu querido. Fale com Ele. Foi Ele que fez isto, não foi eu. Não foi Moisés. Foi Ele que pôs isso na sua palavra. Foi Ele que pôs o primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Foi Ele que colocou o segundo, não faça imagem. Foi Ele que colocou o terceiro, não tome o nome de Deus em vão. Foi Ele que colocou esse mandamento, lembra-te do dia do sábado? Foi Ele, não foi outro. Então reclame com Ele, fala com Ele, ô Senhor, não está certo isso aqui. Não foi humano que fez isto. Você não confia em Deus? Você confia ou não confia? Você tem fé ou não tem fé? Exercer fé é confiar na sua palavra, é confiar na sua autoridade. Vamos para o próximo mandamento, quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. O que é você exercer fé através da obediência a este mandamento? É confiar que Deus governa através da autoridade familiar que ele instituiu. Isto é fé. Crer que honrar pais e mães é um caminho para receber as bênçãos da longevidade. É um mandamento com promessa. Eu vou acrescentar dias de vida a você. Isso é fé. Confiar que Deus tem uma promessa, eu vou então honrar meu pai e a minha mãe, vou honrar e Deus vai acrescentar anos de vida aos que honram pais e mães. Isso é exercer fé. Caminho da longevidade. Sabe o que é desobedecer? Falta de fé. Desonrar pai e mãe é negar que Deus sabe o que é melhor para o relacionamento humano, mesmo que seja o mais básico possível. Aí é falta de fé. Abandona o pai, abandona a mãe, deixa eles jogadinho lá para um canto, não visitam, não se importam com eles, não estão nem aí, joga num asilo, desonra o pai e mãe. Isso, meus queridos, é negar que Deus sabe o que é melhor para o relacionamento humano básico que seja. Percebeu? Falta de fé. Quando eu e você desonramos os nossos pais, estamos deixando de exercer fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o sexto mandamento, não matarás. Como é que você exerce fé obedecendo este mandamento? Quando eu creio que Deus é o autor e mantenedor da vida e que só Ele tem autoridade para dar a vida e tirar a vida. Então, quando eu creio que só Deus tem autoridade para dar ou tirar a vida, é exercer fé. O que é falta de fé? É tirar a vida de alguém ou tirar a vida de alguém, é agir como se Deus não fosse o dono daquela vida. Como se não houvesse no futuro um julgamento divino. Então, quando eu mato, eu tiro a vida de alguém, eu estou dizendo, bom, Deus não é dono dela, eu faço o que eu quero com aquela pessoa. Eu mato ela, eu sou dono de mim, né? Não vai haver julgamento, se vai haver, eu não estou nem aí. Isso é falta de fé. Então, em relação a esse mandamento, crer que Deus é o dono, mantenedor de toda a vida, por isso eu não mato. É dele, pertence a ele, eu não ponho a mão. Ele é dono, ele dá ou ele tira a vida. E quando eu não creio assim, é falta de fé. Eu estou dizendo, estou nem aí com Deus, eu faço o que eu quero com relação à vida. Se eu quiser matar, eu mato. Entendeu? Isto é falta de fé. Se tiver juízo ou se não tiver, não estou nem aí. Falta de fé. Percebeu? Como que através da obediência aos princípios de Deus você exerce fé ou falta de fé? E o sétimo mandamento, não adulterarás. O que tem a ver isso com fé, Daniel? As pessoas vão para os motéis, traem as suas esposas, sua família, e são cheios de fé. A mesma coisa, pastor já fez isso. Hã? Será se é assim mesmo, meu querido? Confiar que o plano de Deus para o casamento e a sexualidade é perfeito e satisfatório dentro de um relacionamento de um homem e uma mulher unidos no santo matrimônio. Isso é fé.
Qual é o plano de Deus? Casamento, um homem e uma mulher, vivendo os dois um para o outro enquanto houver vida. Isso é fé. Esse é o plano de Deus. Eu confio nesse plano de Deus. O que é falta de fé? É buscar fora do plano de Deus aquilo que ele prometeu suprir dentro da aliança matrimonial. Aí ele não está satisfeito com a mulher ou com o esposo e vai buscar outro daqui e dali. Está dizendo, eu não confio que o plano de Deus é ideal. Eu não confio que o plano de Deus é bom. Eu não confio que o plano de Deus é para mim. É desconfiança. Deus uniu Adão e Eva, fez o casamento deles, e ele, no final de tudo, ele disse, é muito bom. Quando o homem e a mulher exercem fé, eles vivem um relacionamento feliz até que a morte os separe. Quando o ser humano desconfia que o plano de Deus é bom, aí o diabo enfia os seus planos, as suas ideias, ele vai buscar satisfazer aquilo que era para satisfazer dentro do plano de Deus, vai buscar satisfazer fora do plano de Deus. Falta de fé. Adultério é falta de confiança no plano de Deus. Fé é confiar no plano de Deus. E tendo um bom relacionamento marido e mulher, eles estão satisfeitos porque o plano de Deus satisfaz. E o 8º mandamento, não roubarás ou não furtarás. Exercer fé é crer que Deus é o nosso provedor e Ele nos dá tudo o que precisamos no tempo certo, no tempo ideal, no tempo de Deus. Isso é fé. Crer que Ele provê. Falta de fé é você furtar. Na prática, você está dizendo, Deus não me mantém, Deus não me dá o que eu preciso, Deus não dá o que eu quero, porque nós somos cheios de querer, eu quero o que eu quero, não é? Não creio na provisão de Deus, então vou roubar. Vou lançar a mão daquilo que é do próximo, vou lançar a mão daquilo que não é meu, vou lançar a mão daquilo que é do Estado, que é do município, que é da União, eu vou usar de usura, vou lançar a mão disso lá no meu comércio, botar um preço injusto, uma balança injusta, é falta de fé, porque você não confia na providência de Deus, que Ele pode prover tudo o necessário, então você vai usar esta forma de roubar, de furtar, para suprir as suas necessidades, não confiando no plano de Deus. Falta de fé. Quando eu estou roubando, furtando, é falta de fé. E o 9º mandamento que diz, não dirás falso testemunho. O que tem a ver isso, Daniel? O que tem a ver? O aspecto da fé exigido nesse mandamento é confiar que a verdade é a melhor defesa e que Deus é um juiz justo. Percebeu? Deus é um juiz justo. Então, eu não digo falso testemunho, porque Deus é quem julga. A verdade é de Deus. E quando eu e você mentimos, distorcemos fatos, lançamos boatos, estamos desconfiando no cuidado de Deus. A verdade e a verdade só. Deus é verdade. Quando então eu uso falso testemunho, eu estou crendo na mentira. Falso testemunho é mentira, não é? É. Então não é de Deus. Quando eu uso da mentira, uso de falso testemunho, eu estou dizendo, eu não creio em Deus. Deus é verdade. Tudo de Deus é da verdade. Então, nesse aspecto, não dirás falso testemunho, confiar que a verdade é a melhor defesa e que Deus é o juiz justo. Isso é fé. Do contrário, é falta de fé. E o 10º mandamento, meus queridos, não cobiçarás. Qual é o aspecto da fé nesse mandamento? É confiar que Deus já nos deu o que é melhor para nós e que Ele sabe suprir todas as nossas necessidades e desejos legítimos. Então eu não cobiço. Deus supre. Eu confio que Deus supre. Ele sabe o que é melhor. Os meus desejos necessários, Ele vai suprir. Confio que Deus supre. Eu não preciso de ficar cobiçando as coisas de ninguém. Na hora certa, Deus vai me dar aquilo que é proveniente das suas bênçãos. Desconfiar é
Ah, Deus não me deu, então eu estou com vontade de ter aquilo do meu próximo. Olha, eu tenho uma vontade de ter aquilo que o próximo tem. Você fica naquela loucura, cobiçando as coisas alheias, né? Cobiçando as coisas do vizinho. Parece que o pasto do vizinho tudo é mais verde. É desconfiança, porque Deus provê todas as nossas necessidades. E você desconfia daquilo que Deus provê para você e começa a cobiçar as coisas que não lhe pertencem. Sabe, queridos, cada mandamento é um exercício de fé. Cada requisito da palavra de Deus, cada estatuto da palavra de Deus, cada promessa da palavra de Deus, cada conselho da palavra de Deus é um requisito de fé. Desobedecer é essencialmente incredulidade. É falta de fé. Falta de fé é a raiz de todo o pecado, desde o jardim do Éden. A fé não é apenas acreditar intelectualmente, mas é confiar a ponto de dizer: Senhor, eu vou lhe obedecer. Eu quero lhe obedecer. Me dê poder para lhe obedecer. Me ajude. Encha-me do teu Santo Espírito para mim obedecer. E quando eu estou obedecendo, eu estou exercendo fé. Do contrário, meu querido, eu estou exercendo a incredulidade, que é falta de fé. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que a palavra de Deus fale fundo ao nosso coração, que o Espírito de Deus age em nós para crermos em tudo o que Ele nos disser. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque a fé vem do Senhor, um dom de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração, nossa alma, nos dispomos, o Senhor está pronto para nos fazer homens, seres humanos cheios de fé. Abençoe-nos, ajude-nos na nossa falta de fé. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se Deus nos permitir, e até lá.